Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Robson Almeida Educação no YouTube. E também a gente pode ouvir agora também no Spotify, no Deezer, Amazon Music. Vou colocar nesses aplicativos e aí vocês vão também poder ouvir e assistir também. Mas o principal é o YouTube. Pois bem, vamos falar aqui um pouco sobre o crédito do trabalhador. Vou aqui mostrar o manual do crédito do trabalhador, só para poder passar alguns pontos sobre esse manual bastante interessante que vai ajudar exatamente aí quem atua no departamento pessoal para poder fazer a devida dedução dos valores, né, e o repasse correto para os bancos, né, conveniados. Vamos lá. Então vamos colocar aqui a tela, né, que seria a principal, onde nos mostra aqui o primeiro ponto, né, desse manual que é o crédito do trabalhador, né, fala aqui o sumário com algumas apresentações, né, e aí a gente vai pontuar agora um pouco sobre cada um das páginas, vamos dizer assim, que existem aqui. Primeiro é a apresentação, né, que seria devido para o regime geral CLT, empregado doméstico e contribuinte individual. Né? As informações serão passadas pela DataPrev, né, referente a esse empréstimo consignado. Né? Então, a DataPrev que vai direcionar as informações. Esse ciclo operacional terá um calendário, né, que vai ser informado através do Emprega Mais Brasil. Então, o empregador vai ter acesso a essas informações, né? Como também o próprio DET vai comunicar efetivamente quem fez aí as devidas solicitações do empréstimo, no caso, né? Para os bancos, enfim, através de aplicativos, etc. Então, o DET lá, você vai receber informações quase que diárias se o funcionário solicitar o empréstimo, e o DET vai comunicar, e depois dentro do calendário no Emprega Mais Brasil, né, que obterá as informações, como no quadro aqui abaixo. Vem o DET, Emprega Brasil, né, o E-Social que vai transmitir as informações através dos eventos do 00, 2299 e 2399, e o FGTS Digital e o DAI, né, que vai gerar as informações. O DAI para o empregador no México, por exemplo, né. Então, esse é o primeiro ponto. Tem as datas de calendário, né, que vão existir no Emprega Lá Brasil para poder você ter acesso a essas informações. Fala aqui um pouco sobre a questão da portaria, né, que é o período de contratação em regra de competência, de referência. Acho que isso já foi massivamente aí divulgado, né? E os calendários, como é que vai funcionar, e essa informação lá no portal, né? O aviso ao empregador via domicílio eletrônico, que é o DET, que é a mesma coisa, você vai ter a informação pelo seu e-mail cadastrado, e você acessando o DET também, que é no portal det.sit.trabalho.gov.br, né? E na caixa postal receberá as informações. No portal Emprega Brasil, será a informação referente à relação de pessoas, quem foram os bancos, quantidade de parcelas, arquivos de importação para o sistema de folha, né? Portal Emprega Brasil aqui. Vai ter a informação das empresas que você vai acessar, claro, para poder fazer a baixa dos documentos, e aí informa aqui crédito do trabalhador. Automaticamente vai ter lá consulta de calendário, arquivo de empréstimo, consulta contrato de empréstimo, extratos de empréstimo, para poder ter as informações. Os arquivos são no formato CSV, XLS e JSON, né? Então lá você vai poder também consultar para o CPF cada pessoa para ver, né, que aquele funcionário solicitou, a quantidade também de empréstimos que foram feitos, né? Então seria o extrato, efetivamente, pelo CPF do funcionário, né? Através da escrituração é que vai se dar a transmissão das informações, então através do 00, 2299 e 2399, né? Que vão existir essas informações, essas transmissões, já através do empregado doméstico, claro, gerando a folha de pagamento do empregado doméstico, automaticamente vai gerar esses dados também para recolhimento através do DAI, como também da escrituração do social para o microempreendedor individual e do segurado especial, né, através do portal web, que também vai ser gerado através do DAI, né. A geração de pagamentos via FGTS Digital e DAI. Então, houve aí o primeiro pagamento agora na competência de maio para junho, então os empregadores já geraram a guia do FGTS, já pagaram no dia 20, já com empréstimo também, né? A geração do guia de FGTS,
detalhamento do processo, emissão de guia rápida através do FGTS digital. O objetivo, ele informa como será gerado essas emissões e vai ter dois campos, que é FGTS e o campo de consignado. Então é importante verificar com a folha, ver que os valores vão bater para poder fazer o devido recolhimento, né? Tem um pouco aqui sobre o detalhamento do processo de emissão da guia parametrizada, que você vai selecionar guia, selecionar débitos, no caso, né? Selecionar débitos consignatários, definir vencimento e emitir guia, né? Que você pode lá gerar efetivamente de um valor específico, né? Tem as competências para poder fazer a pesquisa também, né? Informações passadas ou futuras. Claro que já tem a informação através do portal. Aqui informa através da guia parametrizada, né? O que você pode retirar e colocar dentro da guia que você vai gerar, para poder gerar essas informações, principalmente em casos de rescisões de contrato, né? Data de fim e vencimento e emitir a guia logo após, com o valor devido para pagamento, tá? Então aqui são alguns pontos, né? E aí o que eu quero chegar, aqui já informa um pouco do detalhamento da guia a ser emitida, com os valores que tem que ser pagos e as pessoas, aqui o formato da GFD também, como é que ela está sendo gerada. Acho que isso aqui, para quem já está trabalhando na área, já deve ter percebido um pouco como está funcionando, né? E aí a gente vem agora para alguns pontos, né? Por exemplo, regras complementares em casos específicos. Aqui já vamos falar um pouco em casos que podem acontecer. Primeiro ponto é o seguinte: a margem consignável é de 35% da remuneração do trabalhador. E aí, através dessa remuneração, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, salário de 4 mil, desconto de 350 do INSS, 150 IR, desconto de faltas e DSR, tudo isso deu um total de 3.400. Qual a margem consignável desse valor? 1.190. Esse papel vai ser do E-Social com a sistemática da DataPrev, né, que está envolvida nesse processo. Tá? Então, isso tudo através da medida que foi aplicada. Então, o funcionário pode solicitar diversos empréstimos, como agora foi permitido através da portaria atualizada do governo, onde o funcionário pode pedir mais de um empréstimo, contanto que ele alcance até o limite máximo de 35%. Então, eu posso pedir 100, 100, 100, até ter esse valor de 1.190. Então, você vai ficar aí, de repente, com vários empréstimos, e esse funcionário vai solicitar vários empréstimos ao longo do tempo. E acaba que isso exatamente está acontecendo, né? Que acaba sendo um complicador. E aí o quadro, né, de forma bem simples, com as rúbricas que integram a remuneração disponível. Então seria o que? Salário, vencimento, soldo, horas extraordinárias, banco de horas, direito de arena, intervalo intra-jornada e interjornada não concedido, salário família, que é o complemento não mensal, salário in natura, sobreaviso, descanso semanal remunerado, férias, texto constitucional, e entre outros vários que vão ser informados aqui. Insalubridade, periculosidade, adicional noturno, todos esses vão integrar essa base de remuneração. E isso o social vai fazer juntamente com a sistemática da DataPrev, ok? E as rubricas que não devem ser consideradas para cálculo. Luvas e premiações, férias que é o abono ou a gratificação, férias ao abono pecuniário, férias que seria o dobro da vigência do contrato, PLR, abono, auxílio babá, assistência médica, auxílio creche, salário família, que é o mensal, ajuda de custo de transferência, entre outras. Essas não vão integrar a base de cálculo, tá? Então, várias também que constam aqui nesse material. E aí vamos para alguns exemplos de apuração da remuneração. Por exemplo, neste caso aqui, por exemplo, lançamento normal. Você vai ter os seus salários, remunerações devidas, os devidos abatimentos, e automaticamente vai se achar o valor do 35%. Então, por exemplo, 3.500, descontou 372,25, que são as deduções legais, remuneração disponível, limite de 35%, valor da prestação consignada, permitido desconto total na folha. Ok, pode ser enviado porque está dentro do limite considerável. Aí a gente vai agora para um funcionário que tem trabalhador com faltas em pensão alimentícia no mês. Então ele tem lá, no final, vencimento 3.500, descontos 2.675,73, remuneração disponível 824,27, limite de 35%, 288,49. E aí é que vem, valor da prestação R$400. Não pode ser descontado os R$400 dele, porque o limite dele já está praticamente aqui comprometido. Ele só tem um saldozinho de 288,49. O que é que tem que ser feito? Efetuar o desconto dos 288,49 e o restante o colaborador precisa ser comunicado para que ele faça essa quitação diretamente no banco que fez a liberação do valor. Inclusive, já emite até uma nota aqui embaixo que
né, que seria um exemplo de texto que pode ser informado ao colaborador, para que ele não, né, como ele não alcançou o teto de limite, vamos dizer assim, ultrapassou, vamos dizer, ele não conseguiu completar, pagar, né, de forma completa o seu empréstimo. Então, automaticamente, ele precisa contactar o banco para poder fazer essa dedução, né, esse pagamento. E aí tem outros exemplos, como, por exemplo, trabalhador com adiantamento salarial. Então, se ele tem um adiantamento, que a lógica é a mesma, não alcançou o teto, e claro, além disso, no caso do empréstimo, do adiantamento, tem um provisionamento, então é devido o provisionamento do valor do empréstimo, que é o quê? Meu adiantamento é 2.000, provisionei 480, que é referente ao valor devido, ou parte do valor devido. Automaticamente eu posso deduzir dele essa informação. Então, no exemplo, no quadro aqui, vencimento 5.000, descontos legais 1.529, remuneração disponível 3.000, limite de 35%, 1.214,55, valor da prestação do consignado 1.200, permitido. Só que aí já fiz lá uma dedução lá em cima, que seria o provisionamento de uma parte do valor, né? Para que na hora não tenha um total comprometimento disso. Então, os sistemas de folha, eles vão precisar estarem adequados a isso. É como se fazer uma projeção para o futuro do que ele pode ter de desconto para que venha a ocorrer agora, antes de a gente fazer esse provisionamento, né? Então, para que não ocorra nenhum tipo de impacto. Trabalhador com férias gozadas no mês, a mesma coisa, né? Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, vencimentos 4.200, descontos 397, remuneração disponível 3.812,42, 35%, 1.330,85. Valor da prestação do consignado 700, já pagou 420, falta 280, pode ser descontado. Por quê? Porque lá nas férias, a gente já descontou os 420, foi 60% do valor referente ao total do empréstimo dele. Então, houve uma antecipação do desconto, para que no final ele tenha saldo suficiente para poder quitar, e para que o funcionário não tenha que completar depois esse valor. Então, o manual traz algumas informações bem bacanas. Outro ponto é o desligamento do mês. Então, por exemplo, de deduzir o valor dele de complemento, né? Ou não deduzir efetivamente. Nesse caso aqui, por exemplo, rubricas de rescisão antes do lançamento do desconto do parcelamento. Então, por exemplo, tem saldo de 15 dias, férias proporcionais, texto de férias proporcional, 13º. Aí você vem com o INSS 112,50 e INSS 13º 9375. Total de vencimentos 2.750, desconto 206,25, remuneração disponível 2.675, limite disponível de desconto, limite disponível de 35%, 890,31. Valor da prestação do consignado, R$ 1.000. O que é que vai acontecer? Permitido desconto? Não. Desconto parcial de 890,31. Então, na situação final, o que é que vai acontecer? Ao fechamento, no caso, ele vai ter um valor de desconto parcial referente a seu empréstimo dentro da sua rescisão, e o restante ele vai ter que fazer a quitação com o banco, principalmente pelo fato de não conseguir quitar tudo, né? Ele deve ter outros empréstimos aí, ou não, enfim, até porque está começando agora. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, salário de 15 dias, 1.500, férias indenizadas, terço, total de vencimento 6.000, desconto de INSS décimo X valor, desconto do empréstimo 890,31, total de descontos 1.096,56, valor líquido 5.65344. Então, conclusão, a empresa deve realizar o desconto parcial do empréstimo consignado na rescisão contratual desse trabalhador, respeitando o limite de 35% da remuneração disponível, conforme a portaria, né, 435 de 2025. E será necessário avisar o trabalhador para que ele entre em contato com o banco consignatário para poder fazer efetivamente o pagamento do restante. Então, tem diversos formatos, por exemplo, a questão também do afastamento previdenciário. Então, assim, vale a pena a leitura do material para que consiga se adequar a todas as realidades possíveis dentro desse empréstimo, né, que está dando aí bastante dor de cabeça, e a gente não sabe também a que ponto pode chegar para essas pessoas também que estão solicitando, pela facilidade que está sendo, né? Só que não se pensa de que ele também tem uma remuneração lá que é totalmente comprometida mensalmente do trabalhador perante a sua empresa, que antes era feito com um banco que era consignatário ali, credenciado, e hoje qualquer banco, de qualquer forma, ele pode solicitar no aplicativo do banco, pela carteira de trabalho.
Então é importante pontuar isso. Fica aí o material disponível para poder ser analisado, certo? E acho que é importante a leitura. Então, vou publicar esse vídeo aqui no nosso YouTube, né? Para que vocês possam assistir.